Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos falar mais um pouquinho sobre maçonaria e protestantismo. Não? Se você fizer um estudo sobre maçonaria e sobre esses personagens, você verá que você vai achar coisas sobre todos eles, ligando eles à maçonaria. Tá bom? Eu escolhi alguns para vocês. Um que eu escolhi aqui, o item 62 do material didático, é o chamado rito. Eu não falei para vocês a página que nós estamos, né? Na página 97. É o rito mote de maçom. Então eu peguei um texto, para mostrar a vocês que não sou eu que estou escrevendo, sempre mostrando a referência, e vocês vão encontrar que o protestantismo ele é nada mais, nada menos do que uma arma da maçonaria. Porque a maçonaria luta contra a Igreja Católica. E quando ela viu pessoas lutando contra a Igreja Católica, ela se aliou a essas pessoas e todos eles, na história, estiveram ligados com a maçonaria. Esse aqui é mais um exemplo que nós veremos. O rito mote de maçom. Bom, o historiador diz, o mote de maçom, ou palavra de maçom, é sem dúvida de origem calvinista. Então observe, os calvinistas eles são tão ligados à maçonaria que até ritos especiais eles criaram. E ele prossegue. Se os maçons calvinistas de Killinning, provavelmente aconselhados nisso pelo erudito pastor Robert Bailey, elaboraram por volta de 1628, 1637, esse rito especificamente calvinista de recepção em loja, iniciação. Foi porque, nessa época, eles se recusaram a praticar o antigo rito anglicano de recepção em loja prescrito pelas antigas obrigações. Em sua rejeição do rito anglicano de recepção em loja, eles deslocaram inclusive a outra data, o dia da recepção ritual em loja, fixada pelos católicos Estatuto Shaw, para o São João de Inverno, que é 27 de dezembro. O que ele está dizendo também que tinham maçons infiltrados na Igreja Católica. Se você pesquisar sobre o Papa que morreu, chamado Papa Sorriso, ele morreu no final da década de 70, foi escrito até livro sobre a vida dele, tá bom? Ele foi morto poucos dias depois dele ser eleito e diz que ele estava com uma lista de maçons para ele expulsar do Vaticano. Mas esses maçons estão escondidos lá, tentando destruir a Igreja Católica. Aí você fala assim, pastor, mas que luta estranha. A maçonaria lutando contra a Igreja Católica, não são dois agentes do mal? Pois bem, pegue o artigo que eu escrevi, que saiu no Mensageiro da Paz do ano passado. Eu te mando ele também. Eu falo que a maçonaria, ela está ligada no meio político. Ela é a besta que sobe do mar, junto com os Estados Unidos, com esse poder político. Ela está por trás desse poder político. E eu mostro lá no artigo que o Apocalipse diz que essa besta, ela destrói a Babilônia apocalíptica. Ou seja, chegará uma hora que a Igreja Católica ela não terá mais nenhuma utilidade para o anticristo. Tá bom? E observe também o que eu tenho falado para vocês, você pode pesquisar na internet. Esse Papa Francisco, quando ele foi eleito, ele foi anunciado primeiro na maçonaria e depois no Vaticano. Tem sites católicos como Rainha Maria que ele diz, que negócio é esse de o satanismo anunciar primeiro quem vai ser o nosso Papa e nós católicos ficarmos sabendo depois. E o líder da maçonaria lá na Alemanha, né, ele ainda disse, com Francisco no poder tudo será diferente. Eu cito tudo isso como historiador. Irmãos, esse Papa, ele é um jesuíta. Diversos papas disseram que os jesuítas eram satanistas. Esse é o primeiro jesuíta a chegar ao papado. As coisas que esse homem está falando são coisas para nós cristãos olharmos e vermos, olha, o fim está próximo. Porque ele já falou que Deus não existe, já falou que para ir para o céu não precisa crer em Deus, falou que o ateu vai para o céu. Ele participa de culto dedicado a um demônio inca. Os sites católicos reclamam isso. Então nós estamos vivendo um momento, irmãos, que é realmente um momento terrível.
Bom, mas prosseguindo falando de maçonaria e calvinismo. Observe, ele prossegue. A origem calvinista da palavra de maçom explica, afinal de contas, porque em sua Trenodia des Muses, né, é o significado lá deles, ele diz: Henry Anderson, o poeta de Perth, estabelecendo uma relação entre a palavra de maçom, esse rito criado especialmente pelos maçons calvinistas, tá ok? Estabelecendo uma relação entre a palavra de maçom defendido pelos chamados luteranos da Rosa Cruz. A Rosa Cruz é um segmento da maçonaria, irmãos. E tanto que eles mostram o símbolo de Lutero, a rosa de Lutero, é a mesma rosa da Rosa Cruz, que é um segmento da maçonaria. Pelos chamados luteranos da Rosa Cruz, e a previsão de eventos históricos relativos ao rei da Inglaterra, Charles I. De fato, na época em que ele escreveu seu poema, Anderson, Charles I obrigava os presbiterianos da Escócia a observar os 5 artigos de Perth, pelos quais, desde 1618 a 1621, o rei James VI, rei da Inglaterra, e o parlamento tentaram anglicizar pela força o caminho religioso dos presbiterianos na Escócia, ou seja, tornar ela uma igreja anglicana, à força, enquanto os escoceses eles estavam seguindo o calvinismo, ok? O historiador prossegue. Em 1638, os presbiterianos da Escócia rebelaram-se violentamente contra as tentativas de Carlos I de impor aos escoceses o livro de oração comum, reafirmando sua autonomia religiosa durante o convento da Igreja Presbiteriana da Escócia. Essas lojas maçônicas presbiterianas, que até então haviam recebido seus novos membros pelo rito anglicano, herdado das antigas obrigações inglesas, propuseram substituí-lo por outro rito, especificamente calvinista. O Palavra de Maçom é o nome que eles deram ao rito, que eles elaboraram para esse propósito, visando atingir esse objetivo. Joaquim Villalta, né, grau 33 da maçonaria, lá da ordem, né, membro do Sublime Conselho do Rito Moderno para o Equador, presidente do Círculo de Estudo do Rito Francês, aí dali o nome do rito, diretor da Academia Internacional da Quinta Ordem, grande soberano, grande comandante do Conselho Supremo do grau 33 para a Espanha, do rito antigo e aceito. Aí dá o nome do rito aí, diz Supremo Conselho para os Estados Unidos da América e seus territórios e dependências. Esse documento citado por esse historiador, tá bom, é um dos exemplos, se vocês forem procurar a maçonaria, tá bom, nas igrejas protestantes. Se você entrar no site da Igreja Luterana, o site oficial hoje, ele vai colocar lá, não tem nenhum problema o luterano ser maçom. Então, o que é o luteranismo, irmãos? O que é o calvinismo? Eles são só um objeto da maçonaria, que eles mantiveram doutrinas fundamentais no catolicismo, e eles já assinaram o retorno ao catolicismo, ok? Eu digo que não é uma profecia, mas muito provavelmente esse Papa aí vai readmitir Lutero como teólogo católico a qualquer momento para completar essa união, e nós temos que estar muito longe dessa união, totalmente separada deles, tá ok?